O caso Alice Crimes. Você já imaginou uma mãe que não demonstra se importar com o desaparecimento de seus próprios filhos? Esse é o triste caso de Alice Crimes. Fique até o final do vídeo e descubra o porquê isso aconteceu. Eu sou a Kai e você está no canal Narrando Casos. Se você gosta de conteúdo de casos criminais, mistérios, desaparecimentos, se inscreva no canal que toda semana você verá um vídeo novo aqui no nosso canal. Agora vamos ao caso. O caso de hoje aconteceu em 1965. Alice Crimes se casou ainda muito jovem com o seu namorado do colégio, que se chamava Edmund Crimes. Eles se casaram e se mudaram para um apartamento no Queens, em Nova York, Estados Unidos. Com apenas 23 anos de idade, Alice já deu à luz ao segundo filho do casal, e por alguns anos os dois viveram muito bem, mas infelizmente o relacionamento entre eles não deu mais certo. Alice era considerada uma mãe jovem para a época. Com 28 anos, ela já tinha 2 filhos, mas ainda era muito bonita, elegante e vaidosa. Edmund trabalhava como mecânico de avião e gostava muito de sair para beber. Mas ela se importava muito com a sua própria aparência e resolveu pedir o divórcio, expulsando o marido de casa, pois ela não aguentava mais as suas constantes saídas após o trabalho para beber com os amigos, enquanto ela tinha que ficar em casa cuidando dos 2 filhos. Então, infelizmente, o casamento do jovem casal chegou ao fim e eles se separaram. Após a separação, Alice começou a trabalhar. Ela arranjou um emprego à noite como garçonete e acabou namorando com muitos de seus clientes. E essa atitude dela confrontava com o estereótipo de mulher daquela época, que se esperavam que ela devesse ser casada e do lar. Infelizmente, essa separação não foi amigável, porque o Edmund não aceitou bem o fato de ter sido expulso de casa pela esposa. E, na verdade, ele era totalmente obcecado pela Alice. Ele não gostou dessa separação. Para ficar espionando a vida da ex-esposa, Edmund alugou um quarto bem perto da casa onde eles moravam. E além disso, ele colocou escutas na casa dela, para saber com quem ela se relacionava e tudo o que ocorria na casa e na vida de Alice. E após descobrir os casos que Alice tinha com outros homens, Edmund ficou furioso. E em 22 de junho de 1961, ele entrou na justiça pedindo a guarda dos filhos, alegando que a ex-mulher levava uma vida inadequada para a criação das crianças. Os filhos do casal chamavam-se Eder Jr., que na época tinha 5 anos, e Miss, que tinha 4 anos. Os 2 eram crianças comuns, como qualquer outra da região e daquela época, e não tinham nenhum histórico de maus tratos pelos pais. Mas o que ninguém sabia era que esse pedido na justiça antecedeu apenas um mês do desaparecimento das 2 crianças. Bom, na manhã do dia 14 de julho de 1965, Alice Crimes acorda e vai até o quarto dos 2 filhos, mas não os encontra em seus quartos. As camas estavam vazias e a janela estava aberta. Então, ela ligou desesperada para o Edmund, perguntando sobre o paradeiro dos filhos, pois assim que se certificou que as crianças não se encontravam nem no quarto e nem na casa, Alice imaginou que Edmund teria pego as crianças enquanto ela dormia. No entanto, Edmund negou ter visto ou mesmo levado os filhos com ele, e foi diretamente para a residência de Alice e, ao chegar lá, confirmou que realmente as crianças não estavam lá. Assim que os 2 perceberam que
nenhum dos dois estavam com as crianças, eles se desesperaram e viram que se tratava de um caso de desaparecimento e resolveram ligar para a polícia imediatamente para contar o que estava acontecendo com os seus filhos. As viaturas da polícia foram até o local e começaram as buscas pelas crianças. 2 policiais, chamados George e Jerry, foram até a residência de Alice para realizarem um interrogatório. E ao chegarem na casa dela, antes mesmo que ela pudesse dizer qualquer palavra sobre o caso, Alice já foi mais ou menos que, entre aspas, pré-julgada por sua aparência e o seu estilo de vida. Isso aconteceu porque os investigadores logo de cara já observaram as roupas justas de Alice e o excesso de maquiagem impecável e que ela estava usando. Andando pela casa, eles também encontraram garrafas de bebida vazias, meias, sutiãs e pílulas anticoncepcionais. Alice confirmou aos policiais que ela tinha 2 namorados, mas que nenhum deles havia estado na residência durante aquela noite. E todas essas observações já foram o suficiente para que os investigadores colocassem a mãe das crianças como sendo a maior suspeita do caso. Durante as investigações, os policiais interrogaram os vizinhos e acabaram descobrindo que os pais estavam em processo de separação e também que eles brigavam pela guarda dos filhos na justiça. Com essa informação, os 2 passaram agora a serem suspeitos pela polícia, pois os policiais acreditavam que eles podiam sim ter algum tipo de envolvimento no desaparecimento das 2 crianças, pois naquela época não era muito comum acontecerem casos de sequestro de crianças. Horas depois, durante aquele mesmo dia, encontraram um corpo a alguns quarteirões de distância da casa de Alice. Era um corpo de uma menina, que foi identificada como sendo a garotinha de 4 anos, filha de Alice e de Edmund. A menina estava jogada em um terreno baldio. O seu corpo já estava frio e tinha muitas moscas voando ao redor do corpo da criança. Com a realização da autópsia, foi constatada que a causa teria sido por estrangulamento. Alice foi até a cena do crime e, ao ver a menina, ela chegou até mesmo a desmaiar. Porém, os investigadores relatam que ela não derramou nenhuma lágrima pela morte da filha, ao ver o estado em que a menina se encontrava. Alguns dias depois, encontraram o corpo do garoto, que estava enrolado em um cobertor perto de um trilho de trem. Infelizmente, o corpo já estava em processo avançado de decomposição e não foi possível descobrir qual teria sido a verdadeira causa da sua morte, pois naquela época a tecnologia forense era muito mais limitada. Mas os investigadores acreditavam que possivelmente deveria ter acontecido com ele o mesmo que aconteceu com a irmãzinha mais nova. E com isso, se intensificou ainda mais a suspeita sobre Alice ter sido a responsável pelo que aconteceu com as crianças. Os investigadores resolveram fazer um teste de detector de mentiras com o Edmund e ele passou no teste, sendo descartável totalmente como um possível suspeito. E se o foco central já era a Alice, agora então todas as atenções se voltavam com força total contra ela. Devido às atitudes que Alice tinha após a morte dos filhos, ela foi definitivamente considerada como culpada por toda a mídia e pelas autoridades. Uma das reações em que ela teve que escandalizou as pessoas, como por exemplo, foi quando, em apenas uma semana após o crime, ela foi vista bebendo e dançando em uma boate. Apesar de não haver nenhuma evidência física que comprovasse que a Alice realmente tirou a vida de seus filhos, os promotores tentavam a todo custo provar que ela era culpada pelo caso. Então, resolveram grampear os telefones, colocaram escutas na casa e ela passou a ser vigiada 24 horas por dia. Alice não tinha um minuto de paz. Ela tentou sair do emprego em que trabalhava como garçonete, para trabalhar como secretária
em um emprego novo usando o seu nome de solteira. Mas quando ela era contratada, os investigadores descobriam, iam até o local e avisavam aos empregadores dela que se tratava de Alice Crimes, investigada por tirar a vida de seus filhos. E com isso, ela era rapidamente dispensada do emprego. Foram muitas pesquisas e investigações atrás de provas concretas contra Alice, mas nada foi encontrado que realmente ligasse diretamente ela ao caso. Mas nada definitivamente concreto foi encontrado. O tempo foi passando e tanto a população quanto os investigadores começaram a acreditar que o caso não seria solucionado. Porém, 2 anos depois que tudo aconteceu, o caso já estava quase para ser arquivado. Porém, um promotor responsável do caso pediu mais um tempo, dizendo que ele iria tentar uma última alternativa para ver se conseguia solucionar este caso. Esse promotor tinha várias cartas de pessoas que tinham enviado relatos à polícia falando sobre o caso. E, milagrosamente, no meio dessas cartas, eles acharam uma carta anônima de uma suposta testemunha. Após algumas buscas pela pessoa responsável por escrever a carta, eles encontraram seu autor, que se tratava de ser uma vizinha de Alice, que se chamava Sofia. Ela confirmou ser a autora da carta. Mas com isso tinha um outro problema junto. Esta mulher, vizinha da Alice, ela tinha problema mental e só confirmou ter escrito a carta após ser questionada pelas autoridades. E isso trouxe uma dúvida: será que essa vizinha realmente teria sido a pessoa que escreveu a carta? Ou será que ela foi coagida a se identificar como autora da carta? E mesmo assim, a confissão de Sophie foi aceita, pois era o que os investigadores precisavam para conseguir incriminar a Alice e resolver o caso de uma vez. Então, no dia 11 de setembro de 1967, prenderam a Alice. O julgamento dela começou no dia 9 de maio de 1968, com a acusação de assassinato de seus 2 filhos. No julgamento, não tinha nenhuma prova concreta contra Alice. Todas as acusações foram baseadas em testemunhos que não podiam ser comprovados e que, ainda por cima, mudaram as versões algumas vezes ao decorrer do caso. Porém, como Alice teria sido uma pessoa muito fria ao lidar com a morte dos 2 filhos pequenos, ela teve uma conduta que foi considerada como não adequada para a época, e isso intensificou muito a sua acusação. Entre os testemunhos contra Alice, o que mais pesou para sua condenação foi o testemunho de John, que era um dos seus namorados na época. Ele alegou que ela tinha admitido para ele, depois de um surto psicológico, ter tirado a vida da própria filha. Outro testemunho foi o da vizinha, aquela que eu mencionei, a Sophie. Ela alegou ter visto a Alice na noite do crime, junto com um homem, colocando algo enrolado ao cobertor dentro de um carro, que supostamente teria sido uma das crianças já sem vida. E junto com este embrulho no cobertor estava o filho ainda vivo, o garotinho, entrando no carro junto com Alice e este outro homem adulto. Durante os relatos dessas testemunhas, Alice ficou bastante nervosa e gritava enraivecida que todas aquelas acusações eram mentira. O patologista forense rebateu os horários do caso. Ele alegou que Alice tinha afirmado ter dado janta para as crianças às 7h30 e colocado elas para dormir às 9 horas da noite. E perto da meia-noite tinha olhado os filhos novamente antes de dormir. Então, o médico afirmou que entre o horário da última refeição e o horário da morte não daria uma diferença maior do que 2 horas. Então, no dia 27 de maio de 1968, Alice foi considerada culpada pela morte da sua filha. Após a sentença, ela entrou com recurso e o julgamento foi anulado.
Mas em 1971, ela foi julgada novamente e foi considerada culpada, só que dessa vez pela morte dos 2 filhos. Já em 1973, esse julgamento também foi anulado. E em 1975, ela foi condenada e presa novamente, até que em 1977 ela recebeu condicional. A partir desta data em diante, ela começou a ter uma vida discreta na Flórida, Estados Unidos. Nunca conseguiram encontrar uma prova concreta que ligasse Alice à morte dos filhos. E no final, você acredita que ela teria sido culpada ou inocente desse caso? Realmente ficou um pouco confuso, porque nunca encontraram uma prova concreta contra Alice, mas toda a população acreditava que ela teria sido a causadora desse trágico fim das crianças para poder curtir uma vida cheia de vaidades e festas. Na verdade, fica o questionamento: será que se ela tivesse demonstrado um pouco mais de tristeza e não tanta frieza com o caso, será que ela teria sido julgada de outra forma? Deixem as suas opiniões nos comentários. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o nosso próximo caso.